a basket now, take root in the hearts of the people and grow unto everlasting life. These blessings we ask in Jesus Christ's name. Amen. Amen. Oh, I want to see Him. I want to look up on His face. There to sing forever of His saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice. When tears all pass, home at last, ever to rejoice. As I travel through this land, singing as I go, morning flows to Calvary, up to the screaming soul. Oh, many arrows prick my soul from without within. But my Lord leads me on to Him I must flee. Oh, I want to see Him, look upon His face. Oh, there to sing forever of His saving grace. Oh, the streets of glory, let me lift my voice. A tears will pass, home at last, ever to rejoice. Oh, I want to sing some of these days. I believe the Lord's going to let me sing some of these days. Yes, when I get across the river. That's right. When I cross the other side, maybe not on this side, I can't sing. But you know what song I want to sing? There's nothing between my soul and the Savior. Not of this world elusive dreams. I have renounced all sin for pleasure. Jesus is mine, there's nothing between. Oh, between my soul and the Savior. Not of this world elusive dreams. I have renounced all sin. Jesus is mine, there's nothing between. How many can sing that tonight that says, point your hand up? Nothing between my soul and the Savior. Not of this world elusive dreams. I have renounced all sin for pleasure. Jesus is mine, there's nothing between. Doesn't that make you feel wonderful? How many knows the song, I will praise Him, I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood has washed away His stain. Let's sing it now. I will praise Him. I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood has washed away His stain. Don't you feel all scoured out? Raise your hands and say, oh, that makes me feel good. Brother, I love those old-time songs, don't you? They go down to the heart. I will praise Him. I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people,
That's the Holy Ghost saying, that's me. I'm with you. Go on. I'm leading the way. You just keep on moving. That's me. There's honey in the rock for you. Leave your sin for the blood to cover. There's honey in the rock for you. Shall we stand? Oh, go out to the streets and byway, preach the word. Got anything to say? Say to every fallen brother, there's honey in the rock for you. Oh, there's honey in the rock, my brother. There's honey in the rock for you. Lay your sins for blood to cover. There's honey in the rock for you. Now, Only trust Him. Only trust Him. Only trust Him now. He will save you. He will save you. He will save you now. Only trust Him. Only trust Him. Only trust Him now. He will save you. He will save you. He will save you now. I was thinking as Ernie sang that song a few moments ago, On the Wings of a Dove. How is the melody to that? Sorry for me, Ernie. On the wings of Snow white dove, sing it with me. God sent down His pure, sweet love, was a sign from above, on the wings of a dove. I understand Ernie made 2 verses. That I'm going to make you 3 verses. Noah had drifted on the flood's many days. He searched for land in various ways. Troubles he had some, but not from above. For God gave him His sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down His pure, sweet love, was a sign from above, on the wings of a dove. Jesus, our Savior, came to earth one day. He was born in a stable, in a manger of hay. Though here rejected, but not from above, for God gave us His sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sends down His pure, sweet love for a sign from above, on the wings of a dove. Though I have suffered
not to do that. You're just what we used to call kind of haphazardly, just jumping, hoping it'll be here, hoping this and hoping that, and will it be? But God don't want us to do that. He wants us to know what He has said about this day. Nós temos que saber isto e então como sair para encarar isto. Se você não sabe como fazer aquilo, você está apenas exatamente o que costumamos chamar a esmo, apenas pulando, esperando que isto esteja aqui, esperando isto e esperando aquilo. E será isto? By faith, because He said it would be that way. And we know your truth then, because you haven't got some person's word for it, you got His word of what we must do. And we're hoping that our Heavenly Father will grant this to us this week. Porém, Deus não quer que façamos isso. Ele quer que saibamos o que Ele tem dito sobre este dia e então encontrar isto pela fé, porque Ele disse que isto seria desta maneira. Então nós sabemos que você está na verdade, porque você não tem a palavra de alguma pessoa para isso. Você tem sua palavra do que devemos fazer. E esperamos que o nosso Pai Celestial nos conceda isto nesta semana. I cut off what I was saying a few moments ago about coming to Tucson. Agora, desculpem por ter cortado o que eu estava dizendo há poucos minutos atrás a respeito de ir a Tucson. And I thought myself that it was the end of my... Eu pensei, eu mesmo, que isto fosse o fim de minha vida. I thought no one could ever stand that shock of that condition that happened in that vision that morning about 10 o'clock at home that would ever be able to live after that. Well, I come to Tucson. Eu pensei que ninguém poderia alguma vez resistir àquele choque daquela situação que aconteceu naquela visão, naquela manhã, mais ou menos às 10 horas em casa, que eu jamais seria capaz de sobreviver àquilo. Arrangements with my son for my wife and children to go with him after I was gone, because I thought it was my end. Ora, eu fui a Tucson fazendo alguns preparativos juntamente com meu filho para minha esposa e as crianças irem com ele depois que eu partisse, porque eu pensei que fosse o meu fim. In Phoenix, the man in the meetings before it happened, I told you just how it would happen. E eu, em Phoenix, os homens nas reuniões antes que isto acontecesse, eu disse a eles exatamente como isto aconteceria. A few months after that, I was up in Sabina Canyon one morning, which is just north of Tucson. Bem, poucos meses após aquilo, eu estava lá em cima, no Cânion Sabino, certa manhã, que é bem ao norte de Tucson. Eu estava ali em cima para orar. I was praying. I had my hand up in the air saying, Father, I pray Thee that Thou will somehow help me, give me strength for the hour that I'm now facing. E enquanto eu estava orando, eu tinha minha mão levantada no ar, dizendo, Pai, eu oro a Ti para que Tu, de alguma forma, me ajudes. Dá-me força para a hora que estou agora enfrentando. E se meu trabalho terminou aqui na terra, então eu devo ir para Ti. And if my work is finished here on earth, then I must come to You. And it's not that I regret coming, but I know that You'll take care of my family. E não é que eu lamente ter que ir, mas eu sei que Tu tomarás conta da minha família. I'm just asking for strength for this hour. And something struck my hand. E eu estou apenas pedindo força para esta hora, e algo atingiu minha mão. Now, radio audience, this may seem strange to have said. Agora, audiência radiofônica. Isto que eu disse pode parecer estranho, mas é a verdade. E Deus é meu juiz. It was a sword. Had a sheath over the handle part, and the handle itself was made of pearl. It just looked like kind of a gold-like guard over the handle part, and the knife itself looked rather like it was kind of a shiny, like, something like... Eu olhei na minha mão e ali havia uma espada, tinha uma proteção sobre o cabo. E o próprio cabo era feito de pérola e parecia que era guarnecido de ouro no cabo. E a lâmina em si parecia com ouro,
Ora, algo como cromo ou algo reluzente ao sol. Something glistening in the sun. Now it's about 10 or 11 o'clock in the morning, way on top of a mountain. You can imagine how a person feel that I'm in my right mind would feel standing there with a sword from nowhere, people for miles and miles, holding that in your hand. Agora, era por volta de 10 ou 11 horas da manhã lá em cima da montanha. Você pode imaginar como uma pessoa, eu sinto que estou na minha mente sã, se sentiria ali de pé com uma espada vindo do nada, pessoas a milhas de distância segurando aquilo na sua mão. I took and waved the blade back and forth, and why it was a sword. And I looked around and I said, well, now how could that ever happen? Eu assenti, peguei, balancei a lâmina de um lado para o outro, e ora, era uma espada. I'm standing here, right here, and no one around for miles and miles, and where did that come from? E eu olhei ao redor, eu disse, bem, agora como poderia isso acontecer? Aqui estou de pé, aqui, bem aqui, e ninguém ao redor por milhas e milhas. De onde veio isto? I said, well, I suppose maybe it's the Lord telling me it's my end time. And a voice spoke and said, this is the sword of the Lord. E eu disse, bem, eu suponho que talvez isto seja o Senhor me dizendo que é o fim de meu tempo. E a voz falou e disse, esta é a espada do Senhor. Now I thought, well, a sword then is for like a king to knight, you know. E eu pensei, bem, uma espada então é como um rei ao cavaleiro. Used to do in England and different places. I thought that's what that is for, to knight. And I thought, well, maybe I'm supposed to lay hands on people. I had all kinds of human mind can be all messed up, you don't know. Our mind is finite, his is infinite. So E é para isto que é aquilo costumavam fazer na Inglaterra e diferentes lugares. E eu pensei, é para isto que é aquilo, para o cavaleiro. E eu pensei, bem, talvez eu tenha que colocar as mãos sobre o povo, ou eu entrego todo tipo. A mente humana pode estar toda confusa, vocês sabem. Você não sabe. Nossas mentes são finitas, a sua é infinita. and as I was, then it left my hand, and I didn't know where it went. Just Então, e como eu estava, então, ela saiu da minha mão e eu não sei para onde foi, simplesmente desapareceu. disappeared. Well, if a person didn't understand a little bit about spiritual things, you'd go crazy like that. You'd be standing there and wonder what happened. Ora, se uma pessoa não compreendesse um pouquinho sobre coisas espirituais, você enlouqueceria. Você estaria ali de pé querendo saber o que aconteceu. He said, the vision is not your end time, it's for your ministry. That sword is the word. E ele disse, a visão não é o seu fim de tempo, é para o seu ministério. Aquela espada é a palavra. Os 7 selos foram abertos, os mistérios de... Seals will be opened, the mysteries of... And then 2 weeks... Boa noite, irmãos. É pela graça que nós estamos aqui mais uma vez. Essa tarde chuvosa, fresca, né? Calor muito forte, mas a chuva sempre vem na hora certa. Nós vamos cantar o hino de número 155 do Inário. Nesta vida, quem é que de mim cuida bem? Nesta vida, quem é que de mim cuida bem?
anunciei antes, mas nós vamos ouvir a irmã Damaris cantar o hino Um Milagre. Não consigo entender o que tu vês em mim, ó Senhor. Eu não sou o que devia ser, mas só tu. Caminhos de perdição andava eu, mas com amor tu traçaste um plano para mim. Respondestes minha oração. Desde então, só a ti pertenço eu. Um milagre, Senhor, um milagre eu sou. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Até findar meu viver, dai-te em meu louvor. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Aleluia, graças a Deus. Nossa presença aqui é um milagre, porque isto diz-nos que somos revelados
Tem um milagre maior do que esse para nossas vidas? Eu acho que não. Vamos cantar o hino 282. Pela fé que uma vez me foi dada, Deus te abençoe, irmão. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura para lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Ele tem o vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta vida, combati o combate do amor e coroa terei de justiça, e no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu
Nós temos aqui a comunicação de audiência. Está conosco o irmão José Antônio, família em Cachoeira de Goiás. E também o irmão João Batista e a irmã Terezinha, lá de Francisco Sá. Que Deus abençoe vocês. E agora nós vamos para a palavra, com o pastor José Alves, sobre o toque de somente crer. Tudo é possível. Eterno Deus, nosso bendito Salvador, o Senhor tem se recheado de muitas outras bênçãos para nós. Além da nossa salvação, da vida eterna, o Senhor nos ajuda aqui nesta vida material, nesta vida humana, porque é aqui neste corpo, nessa dimensão, que nós estamos nos preparando para sermos o que devemos ser na nossa consumação da nossa estadia aqui e também na nossa transformação e do nosso arrebatamento, nos levando às bodas do Cordeiro e o retorno à eternidade. Tudo isto o Senhor tem nos dado uma mão de ajuda. Ó Deus, como somos agradecidos, porque nós somos humanos e passamos por circunstâncias humanas, mas o Senhor nos dá a graça para atravessarmos. Jesus, o Senhor nos dê nesta noite a tua bênção dos céus, a tua graça maravilhosa, e abençoe todos os nossos irmãos através deste sistema da internet. Ajuda eles, ó Pai, a receberem a bênção do Senhor, que no término deste culto, eles estejam todos abençoados pelo Senhor. Nós pedimos também aqui pela igreja local, o Senhor derrama da sua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Senhor, nos acrescente mais um pouquinho, né? Um pouquinho da sua bênção, da sua graça nesta noite. Nós estivemos hoje um culto muito abençoado lá em Cachoeira de Goiás, às 9h da manhã. E estamos aqui mais uma vez para continuarmos o assunto que nós estamos falamos no domingo passado, sobre a comissão. Falar em comissão, nosso encontro de pastores dará início dia 15 próximo, né? Dia 15. E vai ser por videoconferência. Eu estarei aqui no escritório e na oportunidade que nós tivermos, nós falaremos alguma coisa. E assim todos os pastores, né?
estarão em casa e vão fazer as suas participações, até mesmo a mesa será sem a presença dos pastores. O pastor Joaquim é engraçado, né? Ele age em duas maneiras. Ele age como ser humano e depois age dentro do discernimento espiritual. Então, pela vontade normal, humana, ele teria todos os pastores titulares em Goiânia, hospedariam lá com ele, ficariam lá durante o encontro. Mas ele tem uma equipe bem atenta, né? E a equipe dele, então, com certeza deve ter ajudado ele. E ele também, ele não disse que era a equipe, ele disse que foi Deus que falou com ele lá no recanto naquela noite, para ele suspender o encontro com a presença dos pastores. Nós vamos participar na medida do possível, e a igreja, nos cultos à noite, a igreja tem a liberdade de vir para a igreja. Todos os irmãos. Nós sabemos que nem todos adotam muito esse sistema de transmissão, especialmente os cultos, porque eles são mais longos, os cultos de encontros. Mas quem puderem, terá a porta aberta aqui desde terça-feira, né? E você pode também assistir em casa. Ficar em casa e assistir, isso aí fica com cada pessoa, né? A sua vontade. Nós vamos ler a Escritura no livro de Josué. Quero ler uma porção maior nesta noite, começando do versículo 1, capítulo 1, verso 1. Livro de Josué. Nós estamos falando sobre comissão, que seria um assunto próprio para o encontro, né? Porque os pastores todos são comissionados por Deus. Nenhum ministério pode existir sem ser comissionado. Às vezes, um pastor de 5 ovelhas, um pastor de 10 mil, 12 mil ovelhas, todos eles têm que receberem a comissão de Deus para o seu trabalho. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais.
lhes daria. Então somente esforça-te, tem bom ânimo, porque para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Amém. Assentai, irmãos. O profeta nos fala desta comissão dada a Josué na mensagem: como fui com Moisés, assim serei contigo. Eu quero ler o parágrafo 40 aqui da mensagem: meu Redentor vive. Agora, a grande comissão era para ir depois que ele ressuscitou dos mortos, e então a grande comissão era para ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Toda criatura era para ouvir o evangelho. E essa é a comissão. Então esta manhã da igreja, que cada criatura ouça o evangelho. Então, quando toda criatura ouvir o evangelho, então Jesus retornará novamente. Agora, vocês sabem que criatura aqui não se refere apenas ao ser humano, os homens, as mulheres, né? Mas também os animais. Nós descobrimos estas coisas com o profeta. Os animais e a própria natureza, compreendendo os rios, as árvores, todos eles teriam que ouvir o evangelho. Você pergunta assim, mas Deus se ocupa com animais, pássaros? Sim, ele se ocupou em ressuscitar um peixinho. Aquela coisa você nem levaria para casa. Era tão desprezível que o irmão que pegou ele puxou o anzol lá de dentro e arrancou as guelras, arrancou tudo para fora, jogou lá dentro d'água e disse: você agora se complicou, rapaz. Mas Deus se ocupou em ressuscitar aquele peixinho. Era uma minúscula coisa da natureza, né? Um pequeno peixinho. E ele tem profetizado, através da Escritura. Nós temos Mateus 24, recheado de profecias para esses dias em que estamos vivendo, relacionados à própria natureza. Porque ele disse que haveria pestes, pestes não é só para o homem, mas é também para os animais, né? Haveria terremotos, não é o homem que dá terremoto. Às vezes ele dá alguns pitis, né? Nervoso. Mas terremoto é a terra. É da terra, né? E maremotos, vem do mar.
tudo isto está dentro das profecias, e Deus então não poderia concluir a sua obra aqui na terra se ele não estivesse mexendo com tudo isto. A chuva, nós perguntamos assim, por que ainda chove na terra? Quando nós damos lugar a um pensamento de que o ser humano não quer mais nada com Deus, tem virado as costas para Deus, mas a verdade é que estas coisas deverão acontecer até o último momento em que a noiva estiver aqui na terra. Porque é a chuva que cai sobre o trigo, quer dizer, sobre a igreja, mas também sobre o joio, porque o joio ele foi plantado na mesma lavoura. Jesus, quando ele falou da parábola do joio e do trigo, ele mostrou-nos que não foi o mesmo semeador que plantou o joio. O semeador do trigo plantou o trigo. Mas veio um outro semeador e plantou na mesma lavoura o joio. E ambos cresceram juntos. Então o mundo, ele está usufruindo das bênçãos de Deus, da chuva do trigo. Nós temos aí tantas coisas que são desenvolvidas, que são leis de Deus. Mombrana nos ensina que toda a tecnologia ela é uma lei de Deus. É uma lei de Deus para criar a televisão, é uma lei de Deus para criar a internet, é uma lei de Deus para criar o rádio, o avião, os carros. Há uma profecia lá no Velho Testamento dos carros dirigidos sem motorista. Montônio me passou um vídeo essa semana, uma empresa aqui no Brasil, que a máquina de carregar os caminhões não tem operador. E os caminhões que são carregados também não tem homem lá dentro. É tudo através do computador, e aquele caminhão dá ré ali, a máquina carrega, e ele sai na hora certa, leva aonde tem que levar, deixa lá e volta e dá ré exatamente como se fosse um bom motorista. E aquilo é dirigido tudo através do computador. Ainda vamos ver passar aqui na rua um carro sem ninguém dentro. As pessoas vão ficar admiradas, né? E tem uma coisa, será melhor motorista do que o ser humano. Porque ele não vai sair trombando por aí, né? Agora, tudo isto está profetizado, irmãos. Está dentro das profecias. Eu estava pregando hoje em Cachoeira e falando sobre as duas maneiras de Deus cumprir a sua comissão de Mateus 28, 19 e Marcos, o último capítulo, né, de Marcos 16. Deus dando duas comissões à igreja, falando de duas maneiras diferentes lugares, escritores, porque um foi Marcos, o outro foi, aliás, não foi Marcos, foi Lucas. Lucas 24. Lembrei agora daquela comissão que Jesus deu aos discípulos para ir e pregar o evangelho, curar os enfermos e cumprir aquele ministério. Como ele também comissionou em Mateus 28, 19. Agora, estas comissões de Jesus para a igreja, elas
não é restrita à igreja noiva. Ela é para todo ser humano. Todo ser humano. Porque a cura divina, eu já falei isso aqui, vocês já têm ouvido tanto, ela pode acontecer até dentro do espiritismo, que é um sistema religioso dos mais anticristo que tem, não é? Pode acontecer dentro dos sistemas evangélicos, homens ungidos que oram pelo povo e acontecem curas e milagres. Nós sabemos, está profetizado, o irmão Brana nos ensina, que haverá uma unção que vai cair sobre o Papa, o Anticristo, porque Satanás encarnará nele. Quando o Espírito Santo encarnar na igreja para a fé do arrebatamento, também Satanás vai encarnar no Papa, no falso profeta, que é a besta. E naquela encarnação ele vai fazer muitos milagres. Ele vai abrir olhos dos cegos, ele vai levantar os paralíticos, ele vai fazer todos os milagres que você possa pensar. Agora, quem é? É o anticristo encarnado de Satanás, que vai fazer milagres, para que aqueles que adoram a besta se cheguem mais a eles. Porque o povo, eles gostam de ser enganados. O povo quer alguém que impressiona. E exatamente nesta hora é que eles vão se enganar ainda mais e adorar a besta. Agora, você pergunta, é o diabo que está curando lá no sistema religioso? Não, o profeta já disse que não é o diabo não cura ninguém. E Jesus disse que ele não pode curar. O que cura ali é a fé das pessoas. Porque quando elas vão ali receber a oração, elas estão crendo que elas estão aproximando de Deus. Lá no paganismo, lá diante de ídolos, as pessoas chegam ali e vão ali receber a oração, crendo que elas estão aproximando de Deus, por isso elas exercem fé e são curadas. Por causa da fé em Deus que elas estão exercendo. Então a grande comissão era para ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Toda criatura era para ouvir o evangelho. E esta é a comissão. Então, se você der aí a vontade de pregar, e às vezes você não quer encarar o público, a igreja, porque lá em Goiânia chegou um rapaz lá que queria ser pregador. E ele disse para o pastor Joaquim, pastor Joaquim, eu chego lá na roça e subo lá num toco e prego para as melancias. E eu prego ali, Deus dá uma mensagem tremenda, muito ungida. Então eu gostaria de exercer esse dom na igreja. E aí o pastor Joaquim chamou ele um dia e disse, irmão, faça favor. E mandou que ele pregasse. E ele ficou lá. Irmãos, nós temos um profeta, profeta. E passou um pouquinho, ele começou a ficar nervoso, começou a chorar e desceu e saiu correndo. Mas você não era um pregador? Eu disse, eu era, mas as melancias não tinham olho para ficar olhando para mim. E a igreja, todo mundo fica olhando para mim. Mas você pode ir lá e pregar. Pregar para as árvores, pregar para os pássaros, para os animais,
Pregar o quê? O Evangelho, eles vão se arrepender se você pregar para eles? Eles vão rir de você, vai dizer assim, olha, conhecemos mais do que você de Deus. Nós somos mais bem informados do que vocês de Deus. Mas exatamente por eles serem tão bem informados, é que eles recebem estas coisas de Deus. Por exemplo, vem lá um terremoto, eles se afastam dos muros e ficam ali livres de qualquer contato, de árvores, de muro, de tudo, porque eles sabem, Deus avisou, o instinto que Deus colocou neles, avisou que vai haver um terremoto e as pedras vão cair daqueles muros. Eu estava falando há poucos dias sobre as formigas. Você vê um formigueiro, aquele trielho ali muito forte, e elas vêm buscar seus alimentos longe delas. Mas na noite que vai chover, elas não vêm. Elas ficam quietas. Se você chegar lá no sítio, na fazenda, e ver o terreiro cheio de formigas, pode estar tampado o tempo. Você pode sair para o mato naquela noite, porque não vai chover. Você nunca viu uma enxurro carregando formiga. Elas estão lá dentro da casa protegidas. Agora, quem é que avisou aquela cabecinha tão pequenininha, né, de uma formiga? Quem avisou? Os peixes, quando vai trovejar e relampear, eles descem e vão lá para o fundo e se aninham ali. E assim é toda a natureza. Agora o ser humano não, o ser humano é que é desorganizado. Somente aqueles que vivem na palavra, ouvem a palavra e que têm a mensagem do dia, é que estão com as suas vidas preparadas. Caso contrário, as pessoas estão totalmente perdidas nos seus raciocínios. Não é perdidos porque não tem Deus, não. Nós às vezes falamos tanto assim, o mundo está perdido, as pessoas estão perdidas, porque nós entendíamos que aquelas pessoas estavam perdidas porque elas não tinham Deus. Mas na concepção delas, até há poucos anos, elas estavam todas bem. Não havia nada incomodando. Elas estavam trabalhando. Elas estavam indo às festas. Elas estavam prosperando na vida. E elas estavam com a perspectiva de futuro e trabalhavam para isto, repassando de pai para filhos, netos, e crescendo. Mas hoje não, irmãos. Hoje você chega em qualquer lugar aí e conversa com as pessoas, elas estão desnorteadas. Elas estão sem entenderem o que será amanhã. Seja de qual for a seita, seja de qual for o segmento. Se é social, de alto nível, de baixo nível, médio nível, se tem patrimônio, nada disto está garantindo eles. Até os médicos, até os odontólogos, os profissionais da saúde, estão desnorteados nesta hora. Eles não sabem se trabalham, se seguram, se vende, se desiste, porque o mundo teria que chegar a esta situação. O irmão Branham disse que é em meio a uma confusão
E essa confusão, ela é exatamente confusão de mente. Em meio a uma confusão que se daria o rapto. Deus está esperando que a igreja se organize, que a igreja se prepare, mas eu tenho a impressão assim, que o rapto vai pegar muita gente, já quase como que um trapo, socialmente falando. Pessoas que estarão em fases difíceis, de repente acontece o rapto, e elas serão mudadas. Aí sim é que haverá uma transformação. Nesta mensagem, como fui com Moisés, assim serei contigo, Mombrana pregou ela, baseado aqui, neste livro que nós acabamos de ler, Josué. Primeiro, Deus estava dizendo para Josué, próprio Deus, irmãos, estava dizendo para Josué, olha, Moisés é morto. Moisés morreu. Dá uma impressão que Josué ainda não sabia disso, porque Moisés subiu lá para o monte. E quem sepultou Moisés não foi um velório ministrado por pastores. Não, quem sepultou Moisés foram os anjos. Eles é que apanharam Moisés lá morto, eles é que levaram Moisés e sepultaram Moisés. Quem sabe Josué estava lá embaixo, ministrando o povo, esperando Moisés voltar ali. De repente Deus veio e diz assim, olha, Moisés, meu servo, é morto. Diz, ele terminou o seu ministério. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão. Tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O próprio Deus dando esta comissão para Josué. Passar o Jordão. Eu gosto de ler aqui esse parágrafo, eu li ele domingo passado, mas quero repetir. É o 57 da mensagem, como fui com Moisés. E assim encontramos a Josué tomando esta comissão, sabendo que a responsabilidade estava guiando os através de terras agora. Ele teria que passar muitas terras. Era Jebuseus e outras como Jericó e outros lugares, muitas terras, muitos reis pela frente, muitos exércitos pela frente, os quais às vezes não permitiam nem que o gado comesse da pastagem. E ele tinha que passar por ali, vencer aquele rei, matar aquele rei, ganhar aquela guerra, para seguir em frente. Então era uma comissão muito grande, que ele teria que atravessar a outra terra. Ele teria que instalar o reino. Este reino era Israel na sua terra. Teria que instalar eles lá. Ele teria que repartir as heranças entre eles, cada um na sua terra. Olha só o que o irmão Brana considerou aqui, irmãos. Ele sabia que a comissão era tremenda. Dava tremura mesmo nas pernas, né? Porque era tremendo, era muito forte, era muito pesado. Conduzir aquele povo, 2 milhões,
para entrar na terra, possuir a terra e cada um ir para o seu lugar. Colocar cada um no seu lugar. É a coisa mais difícil que existe, irmãos. Deus às vezes tem que deixar passar o tempo, esperar amadurecer as coisas, esperar alguém desistir, alguém ceder. Eu estou falando de nível nacional, nível mundial, porque nós aqui no Brasil recebemos o reflexo da obra lá dos Estados Unidos, do próprio irmão José Brana, pastor José Brana. Recebemos o reflexo dos pastores espalhados por esse país, no Amazonas, no sul, no norte, nordeste. Eles estão ali com as suas pequenas igrejas, mas todos nós somos influenciados, direto e indiretamente por eles. Porque se nós pensássemos assim, bom, vamos ser independentes, né? Cada igreja seja independente, vamos tomar aqui as decisões nossas, vamos seguir em frente, deixar eles para lá. Não, num certo sentido, é inteligente nós sermos independentes. Nós não termos que prestar atenção e nem dar atenção a ninguém. Mas não tem como, irmãos, porque nós dependemos uns dos outros, de cada igreja, de cada posicionamento, de cada pastor do plenário. Nós dependemos da posição, porque você não pode subestimar um pastor de uma igrejinha pequena e dizer, deixa ele para lá. Você não pode impressionar com um pastor de uma igreja grande, dizendo, aquele pastor, sim, ele é capaz de determinar as coisas. Não, esse raciocínio não é certo. Você não pode pensar que aqui na igreja nós vamos desprezar um irmão porque ele é simples e humilde e vamos formar um grupo mais independente, mais inteligente e tomarmos decisões. Até que você pode fazer isso, tomar decisões, mas para o arrebatamento, não. Porque para o arrebatamento, todos os membros do corpo têm que estar no corpo, sendo irrigado por ele. O sangue que sai do coração, ele tem que descer lá nos dedos dos pés. Ele tem que vir aqui na ponta da orelha. Ele tem que vir na ponta dos dedos da mão. O sangue que sai do coração, ele tem que irrigar todos os órgãos de seu corpo. Todo o organismo. O dia que você não tiver o sangue bombardeando no seu fígado, você está morto. Nos seus rins você está morto. E assim segue todos os órgãos. A igreja é a mesma coisa, nós dependemos de todos os membros. Por isso que Mombrana diz que quando o último entrar, acontecerá o rapto. E às vezes nós pensamos que é o último que vai batizar em nome de Jesus. Mas não é. O último que vai entrar para a fé do rapto é o último membro que vai entrar para o batismo com o Espírito Santo. É o último membro que vai estar preparado para o arrebatamento. Enquanto isso, Deus vai recolhendo irmãos,
vai colocando ali na sexta dimensão, deixando eles lá, descansando, como que dizendo assim, olha, descanse aqui até que eu cuide daquela outra pessoa lá. Mas, de todos os modos, irmãos, é uma comissão da igreja. Agora, o que eu quero deixar para os irmãos meditarem aqui, é que essa comissão que foi dada lá em Mateus 28, 19, ela foi para toda a igreja, mas existe uma comissão de Deus para a igreja noiva. Nós temos uma comissão de Deus para aqueles que estão vivos nesta hora. Porque a fé do rato está nas mensagens. Mas nós temos que tomar esta mensagem, escrita ou em fita de vídeo, de qualquer maneira que ela chegar a nós. E temos que transferir ela do papel para nossas vidas. Porque aquele que confessar que Jesus veio em carne, melhor, aquele que não confessar que Jesus veio em carne, esse é o anticristo. Agora, Jesus veio em carne nesses dias de que forma? Se você segue a mensagem do profeta, olha a mensagem do desvelar de Deus. Olha a mensagem, o amor divino, a mensagem, o sinal. Você vai ver que não é apenas um sermão, não é apenas uma pregação, porque se fosse apenas uma pregação, seria fácil, mas é viver aquele que não confessar que Jesus veio em carne. Agora, Jesus veio em carne nesses dias, ele está desvelado em quem? Ele está desvelado na igreja noiva. Está desvelado em você. Quando você caminha, trabalha, viaja, fala com as pessoas, faz seus negócios, casam, têm filhos, criam filhos, tudo ali é uma oportunidade de você mostrar Cristo, confessar que Ele está em carne, através de você. E não é a mãe que vai fazer uma filha ser isto, não é o pai que vai fazer o filho ser isto, não é a esposa que vai fazer o marido ser isto, não é o pastor que vai fazer os membros da igreja serem isto. Todos nós auxiliamos, todos nós ajudamos. A mãe ajuda a filha, o pai ajuda o filho. Todos nós estamos empenhados nesta ajuda, mas Deus tem que vir e entrar em você para que você seja Cristo em carne. Ele sabia que a comissão era tremenda. Josué tinha mais para fazer do que Moisés teve para fazer. Parece que o irmão Brana foi assim muito parcial nisso aqui, não é? Favorecendo. Não, ele não está favorecendo, porque isso aqui não é favorecer. Isso aqui é responsabilizar Josué. Mas ele tinha mais para fazer. E às vezes Deus faz mais através de você em uma hora do que ele fez através de um outro em 10 anos, 20 anos. Às vezes Deus faz mais através de você em um ano do que ele fez através de outros em anos e anos. Porque levar o povo a ter uma fé de arrebatamento, irmãos, é uma comissão pesada. Não é fácil. Não é fácil. As pessoas, elas agem muito rápido.
elas tomam decisões rápidas. Pastores, às vezes estão num plenário ali, discutindo uma coisa, ouvindo uma palestra, mas ali existem muitas decisões rápidas. Se você for ouvir todos, parece que há uma contradição em cada um que tem a oportunidade de falar. Mas, na verdade, aquilo vai se batendo, vai batendo. Quando nós pensamos que não está havendo nada mais ali para ser aproveitado, porque existe uma contradição, uma resistência até, de repente as coisas vão encaixando. Vai encaixando. Passa o encontro, onde falamos de tantas coisas, tantos estudos, tantas palestras, vem o outro encontro, aí nós falamos, esse agora que é o bom, esse agora que foi o melhor, esse agora que foi o mais perfeito. Por quê? Porque nós esquecemos muitas coisas que foram faladas no passado. Nós mudamos nossas mentes. Nós mudamos a maneira de crer, nós aceitamos, por isso é que ele se torna melhor. Não é porque os palestrantes se aprofundaram mais, não é porque oramos mais, não é porque tinha mais gente, não é porque os hinos estão mais bonitos, nada disso. A coisa está no mesmo jeito, porém, ao receber isto, nós confessamos esta melhora. É a coisa melhor que o crente tem, é quando ele vem à igreja, assiste um culto, e volta para casa falando assim, ei, esse culto hoje, para mim foi o melhor culto que já teve. E às vezes o pastor não pregou uma grande mensagem, quase não houve hinos, quase não houve cânticos, mas aquele irmão vai para casa dizendo, este foi o melhor culto que eu já estive. Por quê? Porque Deus te melhorou em alguma coisa. Deus tratou com você de alguma coisa. Deus te encorajou em alguma coisa. Agora, é difícil quando a pessoa não sente nada. Não sentiu nada e fica com saudade dos cultos que houve lá atrás. Ei, você lembra daquele culto? Aquilo foi bom demais, né, senhor? Mas não pode. Todo culto tem que deixar uma saudade. Mas todo culto tem que ser melhor do que o que passou. Tem que ser, se não estiver sendo assim, é porque nós falhamos em alguma coisa. Nós erramos em alguma coisa. Então é preciso que nós coloquemos isto na maneira correta. Eu quero ler ainda aqui, na mensagem Meu Redentor Vive. Aliás, eu já li, já adiantei, né? Meu Redentor Vive, é porque eu peguei ele primeiro, seria por último, mas é a mesma coisa, porque fala da comissão da igreja aqui na terra, baseado em Mateus 28, 19. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies. Olha, irmãos, foi com essa razão que o profeta diz assim, para nós ficarmos somente com as fitas. Fita ainda era uma maneira que a mensagem estava sendo armazenada. O próprio irmão Brana soube ainda antes de partir, que aquelas fitas seriam transferidas para livros.
ele já havia comissionado, permitido o irmão Livire, que era um reverendo batista, muito culto, escrever aquele livro, O Profeta do Século XX. Agora, ele sabia que aquele livro iria se espalhar pelo mundo e que nós conheceríamos melhor sobre a evidência de um profeta através de um grande reverendo nos Estados Unidos, o irmão Livire. Ele sabia que as mensagens seriam transferidas para as letras, mas é como eu já disse, não importa se é uma fitinha cassete, especialmente se você fosse uma pessoa que soubesse o inglês, e você pudesse colocar aquela fitinha cassete original lá no seu toca-fita e ouvir aquela mensagem da maneira bem original como ela foi pregada. Porque nem todas as mensagens do profeta foram pregadas em grandes igrejas. Muitas vezes ele pregava aquelas mensagens em casas, com 10 pessoas, e aquilo era gravado num gravadorzinho, e depois aquilo foi ajuntado. Todas as mensagens, todos que tinham essas gravações, levaram para a voz de Deus, para elas serem recicladas, montadas, limpas, corrigidas, como vocês sabem que os técnicos fazem, para colocar à disposição da igreja no mundo inteiro. Mas o profeta sabia que isto iria acontecer. Então, não te desvies dela, nem para a direita e nem para a esquerda. O apóstolo Paulo, falando com Timóteo, está na segunda carta a Timóteo, ele disse para ele, capítulo 3, ele disse para Timóteo, para ele perseverar. Olha só, aqui no verso 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Então Paulo estava pedindo a Timóteo para ser o exemplo nisto, na palavra, no trato, no negócio, ser um exemplo disso. Aí ele diz, persista em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Isso aqui foi uma comissão que Paulo estava dando a Timóteo. Primeiro ele exigiu dele o quê? Vida vivida. É o que nós estávamos falando aqui há pouco, de Cristo manifestado em carne. Jesus em carne. Você mesmo não percebe isso. Às vezes você está ali, num quarto, numa oração secreta, orando em desespero, reprovando sua vida, se achando miserável, como Paulo se achou miserável em Romanos 7. Porque ele disse, o que eu quero fazer, eu não consigo. Nem sempre você faz tudo aquilo que você gostaria. Às vezes você quer ler pelo menos uma mensagem por dia e mal consegue ler uma página. Você quer ler a Bíblia e pega a Bíblia e lê um versículo e alguma coisa desvia a sua atenção e você já para ali, já vai fazer outra coisa, vai socorrer uma criança, vai
atender um telefone, ou às vezes o sono já te pega. Você vai orar, o profeta disse que você ajoelha e fala assim: "Oh, Jesus, Jesus, me abençoe, Jesus, Jesus, me abençoe, Jesus, abençoe a igreja, meu lar." E de repente você já sai até do sentido, já levanta, já cai no travesseiro, e aí só no outro dia. O profeta disse que nós falamos assim: "Jesus, boa noite, me guarda nessa noite, amém." E já ajoelhamos. Mas ali a pouco você queria orar bastante. Ali a pouco você queria orar até entrar na presença dele. Ali a pouco você queria orar por todos os necessitados, pelos fracos, pelos governantes. Você queria orar pela chuva, pelas plantas, por tudo, mas quando você começou a orar, acabou a força. Então não é fácil nós mantermos isto, mas Deus olha para o seu coração e Ele vê lá dentro do seu coração aquele desejo. Aquele desejo, o profeta diz que Ele te julga por aquele desejo. Deus olha lá na taça das orações dos santos, e aquela oração que você já queria fazer, ela já foi feita por alguém. Às vezes a sua mãe que já partiu, seu pai que já partiu, ele já depositou aquela oração lá. Ela já orou dizendo: "Meu Deus, guarda meu filho. Meu Deus, guarda minha filha. Meu Deus, guarda aqueles irmãos. Haverá um momento difícil, haverá um momento de prova, haverá um momento de lutas." Quantas vezes nós já oramos desse jeito aqui, irmãos? Nós sabíamos o que iria acontecer e sabemos o que ainda vai acontecer. Mas nós já oramos, nós já pedimos. Às vezes você até vai ficando debilitado na saúde e não consegue mais. Você tem que viver dos lucros. Você trabalhou 35 anos, tinha tanta força, tanta coragem, tanto ânimo, e trabalhava. De repente você se aposentou. E você vai indo, chega uma hora que você vai viver da aposentadoria. Você vai viver daquela rendazinha que você adquiriu ali, daquela casa, daquelas coisas, porque a força não dá mais. Quantas pessoas estão em cadeiras de rodas, coluna acabada, tudo já no fim? Quantas pessoas estão nos psiquiatras? Quantas pessoas estão nos psicólogos? Quantas pessoas estão em casa, atendido por diáconos, sem poder voltar para assistir um culto na igreja? E você até esquece daquele irmão, daquele casal. De repente, estão fazendo memória do corpo dele ali na igreja, dizendo: ele foi assistido pelos diáconos. Mas ele não teve mais a oportunidade de vir ali na igreja. A mesma coisa acontece na vida espiritual, irmãos. Enquanto nós temos força para orar, nós oramos, vemos a igreja e ajudamos as pessoas e pregamos, e não tem cansaço, não tem fadiga. Nós chegamos em casa disposto a jantar, a comer e a dormir a noite inteira. Pode estar caindo aí o mundo em pedaços lá fora. Você deita e dorme em paz. Mas chega um dia que você deita e o sono não aparece. Tem que ir para o Rivotril. Tem que tomar um pouquinho de diazepam.
porque o sono vai embora, o cansaço da mente vai ocupando lugar, porque vai cercando aquela pessoa de tantas preocupações. É a preocupação com o filho, a preocupação com a injustiça, preocupação com o negócio, e a preocupação com isto, com a igreja, com o povo. Porque quando nós entramos no espírito da mensagem, nós carregamos as cargas uns dos outros. Um crente, ele não é egoísta em pensar assim: eu estou bem, quer saber lá o que acontece com o irmão. O irmão conta a sua vida, fala de seus problemas, vai embora, e você vai para dentro, vai jantar, vai dormir em paz. Quando na verdade você deveria entrar e chorar por aquele irmão, e sentir por ele a carga dele, e dizer: pobre de meu irmão que foi para casa agora, e vai chegar lá, vai encontrar uma esposa endemoniada, um marido endemoniado. Ele vai enfrentar o inferno ali dentro daquela casa, e lá ele tem que ir, porque ali é a sua arena, ali é a sua cova de leões. Ele tem que ir para lá. Ah, irmãos, se vocês verem o que passa a irmã Lourdes, cadê a irmã Lourdinha? Não está. Além das enfermidades, marido e filhos endemoniados. E imagine vocês viver uma noite naquela casa. Talvez você não queria viver mais do que uma noite lá, para ouvir o que ela ouve e ver o que ela vê, e sentir o que ela sente no seu estado físico. Você não quer passar uma noite lá, então aproveite a sua saúde e ore por ela, e ajuda ela em oração. Oh, meu Deus, lá está a minha irmãzinha, idosa, tortinha, sofrendo da coluna, sofrendo tanta coisa, ouvindo as piores coisas. O Senhor ajude ela, meu Pai. O Senhor dê graça para ela. O Senhor esteja com ela. Meu Deus, resolve aquele problema. Cuida, Senhor, de dar um jeito naquele homem, ou converter ele, ou que ele se vá. É assim que o irmão Brana disse, que nós devemos orar para que a pessoa se converta ou que se vá. Mas nós temos que interceder. Vamos lutar uns pelos outros, porque esta é a comissão nossa. É a comissão da igreja nesta hora. Estarmos unidos, estarmos dentro de um só espírito, estarmos dentro de um só barco, porque nós somos companheiros. Companheirismo é estar dentro do mesmo barco. Então, se o seu barco está tremendo, está sacudido pelas ondas, eu também estou sentindo, meu irmão. Eu também estou passando pelo mesmo temor, mesmo medo. Em alto mar, em alto rio, tarde da noite. Estou falando de coisa que eu já passei. Uma vez lá no Xingu, um rio que dava 2 quilômetros de largura, aquela coisa monstruosa. Tarde já. De repente surge do norte um vento tão forte que levantava ondas parecendo que era o mar. E aquele barquinho, uma tora de madeira só, que eles fazem ali, aquelas canoas. Irmãos, é uma coisa pavorosa. Você não sabe para onde vai naquela hora. Assim estão as pessoas, mas nós estamos num barco aonde Jesus dorme lá dentro. Aleluia. Jesus dorme lá dentro. As ondas levantam, Pedro sai correndo, o pescador que pescava a noite inteira no mar, acostumado com o mar, mas ali ele ficou com medo. Porque o diabo estava lá fora dizendo: eu vou matar ele agora,
vou pegar ele dormindo e afundar ele dentro d'água. Quando o diabo vem, irmãos, você percebe que ele vem, nessa hora te preocupa. E os discípulos se preocuparam com aquilo. E de repente desce para o porãozinho ali daquele barco, gritando para Jesus: Jesus, não te dá contas? Jesus, o Senhor não está percebendo que o mar está agitado, que o barco está indo, vai afundar, Jesus? Ele somente saiu ali, levantou a mão, falou baixinho, né, com o vento, com a tempestade, com o mar. Ele simplesmente falou: mar, aquieta-te, aquieta-te. Voltou para o fundo lá do navio e foi dormir de novo. Aí os discípulos foi só festa, né? Só alegria. Ei, graças a Deus. Viu como nós estamos amparados, irmãos? Olha que autoridade. Olha como ele nos socorre na hora da angústia. Olha como ele está presente. Graças a Deus. Querido Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. E nós te pedimos ao Senhor acompanhar a cada um para os seus lares, ó Pai. Oramos pela irmã Lourdes nesta hora, que o Senhor possa ter misericórdia dela e ajudar ela naquele estado de sofrimento, de provas, lutas. Deus, nós te pedimos nesta hora, por cada irmão que estão nos acompanhando pela internet, que eles sejam abençoados. Se houver alguém enfermo, seja curado nesta hora, libertado pelo poder da palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, nós te pedimos agora, o Senhor possa trazer saúde aqui para a igreja local e tirar toda a doença de nosso meio, desfazer de todo o mal, Senhor. Nós te pedimos esta bênção, esta graça. Ó Deus, que o Senhor nos anime, nos encoraje nesta hora que nós estamos vivendo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus, amém. Deus abençoe, meus irmãos, aqui presente a igreja local. Continue segurando cada um nas suas mãos. Deus abençoe o irmão Paulinho, que é daqui, mas é de Diorama, né? No bom sentido. A sua esposa está ali também, Deus abençoe. A irmã Evira, agora que eu olhei que vi que não era a sua esposa, mas é diferente, né? Então, a irmã Evira, Deus abençoe, irmã. Bem-vindo, né? Irmã Evira é lá de Confresa, né? Confresa, Mato Grosso. Deus abençoe a vocês e irmão Pedro, nosso técnico aqui, está avisando os irmãos, porque às vezes vocês estão assistindo agora e daqui um pouco ele sai do YouTube. Mas é porque ele depois volta a eles na terça. Todo dia, nessa semana, às 8 horas, vocês vão ter os cultos anteriores, porque eles ainda não foram postados por problemas aqui mesmo do computador, né? Mas vão ser postados aí os cultos anteriores. Então, à medida que vocês vão acessando o YouTube, vocês vão assistindo, né, os cultos passados. Deus acompanhe vocês, irmãos. Até a próxima vez. Bíblia Sagrada
jornada dos que seguem para o céu. Essa carta enviada que o Atalaia tem na mão, essas velas da jangada dos que levam a salvação. Livro de amor, livro que nos dá prazer no Salvador, no Espírito e no saber. Livro bendito, só em ti pode habitar a palavra de amor que dos lábios do Senhor saiu para em ti falar. Bíblia Sagrada, És o livro de fulgor, és a joia rejeitada pelo vituperador. És o livro para sentar contra o horror da corrupção. És o livro que nos manda falar desta salvação. Além do véu, estás livro do Senhor, livro do céu, que transforma o pecador. Livro sagrado, bem-aventurados são os que cantam o louvor que registras com amor pela nossa salvação. Bíblia Sagrada, és a luz do meu viver, és a lança e a espada que me levam a vencer. és dos dedos do brilhante, és do jardim a linda flor, és a luz mais radiante que nos mostra o Salvador. Tu vens de Deus, livro santo